vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Sete horas e 15 minutos. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Está começando mais um programa do Departamento de Cavalheiros da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede se encontra aqui na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, e número 312. Pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Superintendente do Departamento de Cavalheiros, pastor Wilson Resplandes. E diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart. E eu sou o vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro, sirvo a Deus ali na cidade de Viamão, onde a nossa sede se encontra ali na Avenida Liberdade, número 884. Temos como pastor diário o pastor Antônio Cristiano Brizola. E hoje comigo o auxiliar Luan, que está vindo da EFOR, concluindo, estagiando. Paz do Senhor, meu irmão. Paz, Senhor Jesus, irmão Celso. Glória a Deus.
Vamos iniciar essa programação agora quando são 7h18. Estamos com uma temperatura aproximada de 17 graus em Porto Alegre. Tivemos uma madrugada que beirou os 14. É um tempo bastante difícil, né? Já tivemos temperatura nesse ano, nessa primavera, beirando os 30 graus, passando inclusive dos 30, e caindo a menos de 14 graus, tivemos 10 graus. Então, é um tempo, mas graças a Deus por tudo. Vamos iniciar essa programação orando a Deus, colocando a Deus, irmão Luan, as necessidades. Por exemplo, nesse momento, nós temos o nosso pastor Sérgio Cortez, está certamente sendo encaminhado para uma cirurgia devido àquele acidente que ele sofreu, onde fraturou o braço, enfim, algumas partes do corpo, e hoje ele estará sofrendo 2 cirurgias, estará passando por 2 cirurgias. E a gente vai orar não só por ele, mas tantos nesse momento, quanta necessidade nesse dia que está se iniciando, quanta coisa para enfrentar, e cabe a nós clamarmos a Deus, para que Deus socorra, para que Deus dê força, dê graça. Quantas pessoas nesse momento, irmão Luan, desesperadas, e nós vamos colocar na presença de Deus. Deus sabe, mas nós precisamos interagir, clamar. Oramos então. Amém. Aleluias. Pai nosso que estás no céu, na Tua presença, Senhor, nos colocamos uma vez mais, te agradecendo por esta manhã, onde estamos aqui, Senhor, com outras pessoas, falando coisas relacionadas da Tua parte, Senhor, da Tua palavra, coisas do céu, Deus. Nós te glorificamos por este momento. Nós oramos pelas necessidades dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, vem de encontro, Pai, a este momento, a este lugar. Que Teu Espírito Santo direcione todas as coisas este dia, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Comunica a Tua vontade para esta pessoa que está nos escutando, comunica o Teu querer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Irmão, agora orávamos, e eu tenho me preocupado, saí hoje de casa, e é constante essa preocupação com as necessidades das pessoas. Muitas vezes passa batido e nós lembramos de clamar quando é conosco ou quando a necessidade é muito próxima de alguém. Exatamente. Mas lembrar das necessidades daqueles que nós não conhecemos é difícil. E eu, seguidamente, tenho pensado nisso, levo a Deus e digo, Senhor, talvez, eu não sei, mas eu não conheço, mas eu sei que existem muitas necessidades. E eu creio que seja o Espírito Santo de Deus, tenho absoluta certeza, que é Ele que vai nos mostrando tantas necessidades de diversas ordens, emocional. Imagina nesse momento que nós falamos, quantas pessoas estão sendo atingidas emocionalmente. Muitas pessoas. Quantos têm problemas gigantes nesse momento para ser resolvido? O problema batendo na porta e a pessoa acuada, sem saber o que fazer. Por isso que nós devemos crer no Senhor, crer na palavra de Deus, buscar a solução no Senhor, porque quando nós entregamos ao Senhor, daí Ele se responsabiliza. Agora, triste é quando nós não temos um amigo, não temos um refúgio, não temos um companheiro, não temos em quem nos amparar, não temos aonde buscar, mas quando nós temos essa certeza, é diferente. Nós estamos escudados, estamos abrigados, estamos entrincheirados, escondidos debaixo da graça do Senhor. E é diferente, completamente diferente. Aleluia. Passar por as lutas sozinho é uma coisa, agora passar com o Senhor é bem diferente. A gente sente o impacto, mas é como o homem que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. É exatamente, sintetizando para mostrar mais claro, é exatamente isso. Aquele que conhece, que está firmado na palavra de Deus, que tem a esperança firme, a fé, a confiança, os problemas virão, as águas, os ventos atingirão essa casa, essa pessoa, mas ela não vai ser abalada.
Aleluias. Aleluia. Agora, aquele que realmente constrói sobre a areia. Agora, antes de iniciar a programação, nós estávamos falando algo bem... não citamos nenhuma palavra dessas aqui, mas ela, em suma, era isso. Lugares que o pessoal estão hoje, que não oferecem, estão construindo a casa sobre a areia, irmão Luan. Exatamente. Esse pessoal que nós falávamos ali, esse povo, estão construindo sobre areia. É o pessoal que tem procurado crer, mas não renuncia. Não tem firmeza, não tem fundamentos. E para estar fundamentado tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que negar-se a si mesmo. E o pessoal não quer negar-se a si mesmo. Não. Essa é a grande questão, irmão Celso, porque muitas pessoas, elas querem o reino, mas não querem pagar o preço para chegar até o reino. Não entendem que... é exatamente o que o senhor estava falando comigo ali, sobre a parábola ali. A parábola não, a história do jovem rico. Ele, aparentemente, ele era um bom cristão. Desejava as coisas de Deus. Desejava as coisas. Quem olhava para ele poderia dizer que ele era salvo. Com certeza. Quantas pessoas, né, não estão sendo enganadas por outras igrejas, denominações, e elas olham para si mesmas e podem dizer, eu estou salvo, eu vou para o céu. Só que Jesus, ele vai mais a fundo, né? Naquela aparentemente salvação, ele vai no interior do coração. No cerne. No cerne ali da situação. E sonda. Deus sonda os corações. Aleluia. Deus sonda os nossos corações e aquilo que a nossos olhos passa despercebido. Deus vai de encontro, ele olha, identifica o problema e basta nós, após Jesus identificar o problema, abrirmos mão e renunciar verdadeiramente. Reconhecer, né? Reconhecer, exatamente, reconhecer e renunciar. Só que a questão é que poucas pessoas querem renunciar, irmãos. O senhor falando agora, irmão Luan, eu imagino o seguinte, duas visões ali, duas pessoas e duas visões. O jovem rico, quando vê Jesus, pensa assim, agora sim, agora ele vai assinar o meu passaporte. E Jesus olha com outros olhos, e agora eu quero ver o que esse jovem vai fazer. E Jesus sabia. E ele logo vem querendo já que o Senhor assinasse o passaporte, né? Só que quando o Senhor vai e diz, mas tem isso, tem aquilo e aquele outro, ele acha muito pesado. Muito difícil. Muito difícil. E reside exatamente aí a renúncia. Nós renunciar o nosso eu, a nossa vontade. E quando nós renunciamos, nós estamos firmando, realmente estamos alicerçados. Não estamos mais baseados nas coisas terrenas. Não está mais sobre areia a nossa edificação, mas sobre uma rocha. Que coisa, né? Aleluias. Tem tantas coisas para nós falarmos nessa manhã, e o tempo é tão curto, curtíssimo tempo. Tivemos um culto ontem maravilhoso, e eu até falei para os irmãos, era para eu estar aqui ontem no Restaurant News, e não vou dizer que fiquei dividido, porque nós tínhamos compromisso lá na igreja, então não deu para estar aqui. E até falei no final ali para o pastor Brizola, e já temos uma data praticamente definida com relação à inauguração do nosso novo templo ali em Viamão. Então, provavelmente, já está quase certo que seja 6 e 7 de dezembro. Vai sair, vai ser oficializado o convite, enfim, mas já temos essa data como referência. Está praticamente certo que vai ser essa data, a menos que, de repente, não seja a vontade do Senhor. Que Deus mude, mas eu creio que vai ser. Glória então, vai ser uma época que já está quente, vai estar bem, um tempo firme já, e vai ser uma bênção. Né? Aleluia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Aquele templo ali, eu tenho absoluta certeza que vai ficar pequeno. Glória a Deus. E
E o que eu quero dizer com isso? Já é um convite para todos aqueles que nos ouvem, para aqueles que vão ver essa programação posteriormente, já é um convite. Estamos convidando. E que, de repente, não fique somente na visita da inauguração. Aqueles que puderem permanecer conosco, será uma bênção, né? Glória a Deus. E tem muita gente chegando, né? Muitas pessoas. Muita gente chegando antes mesmo da inauguração. Pessoas se apresentando, querendo congregar, aleluias. E eu tenho certeza que muitos não é pelo templo, é que é o tempo de Deus, o modo, é Deus trabalhando naqueles corações. Aleluia. Vamos ver quem é que está nos assistindo, videologado conosco nesta manhã. Aleluia. E vamos estar, aleluias, glória a Deus. Glórias a Deus. Aqui, aleluias, glória a Deus. Temos aqui a irmã Grace, paz, oração e união, área Viamão. Para quem não sabe, a Grace é minha filha. Aleluia. A irmã Eglaia também, de Viamão. Aleluias. Antônio Carlos Santos, que é o nosso supervisor do entorno leste. Aleluias. Daqui a uns dias eu vou convidar ele para estar aqui conosco. Aleluias. Antônio Carlos, Paz do Senhor de Água Celso, irmão Luan, Deus abençoe suas vidas. Aleluias. Luana Vitória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A Grace que coloca também mais alguma coisa. Deus abençoe nosso pastor Sérgio. Com certeza. Já oramos, vamos continuar orando para que tudo seja segundo a vontade de Deus, que tire todo o medo, todo o receio, e que Deus, ontem eu orava, que Deus possa usar as mãos dos médicos, dos anestesistas, dos enfermeiros, para que seja a mão de Deus através das mãos daqueles que irão tocar no corpo do pastor, e não só nele, em todos aqueles que estarão hoje passando por algum processo cirúrgico, alguma coisa dessa natureza. Aleluia. Nosso diácono Israel Gomes, lá de Parambu, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Maico Caferati, paz, oração e união. Aleluias. João Machado, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o nosso irmão Cristian, o nosso técnico aqui também, colocando paz, oração e união. O nosso irmão Israel, lá de Parambu, ele pede oração por Joélia, está com problemas pulmonar e deve ser arritmia cardíaca. Vamos estar orando, que Deus haja. Mas, irmãos, é isso aí. São 7h31. Nós, hoje, queremos falar uma palavra, e essa palavra que nós queremos falar é sobre algo tão necessário nas nossas vidas, sobre sabedoria. O tempo é curto, mas vamos tomar esse pouco tempo que nos resta para falar um pouquinho, vamos ver o que Deus quer nos falar sobre sabedoria. É algo tão necessário para nós vivermos essa vida. Não adianta nós termos riqueza, não adianta nós termos reconhecimento, ser reconhecido, não adianta tantas coisas, porque todas as coisas são passageiras. Se nós não tivermos sabedoria, e incrível que pareça, eu meditando, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que coisa profunda, né? Uma pessoa que não é temente a Deus, ela não vai conseguir ser sábia. E não adianta ter conhecimento também, né? Não adianta. Não adianta, o conhecimento, ele não adianta, o conhecimento é mais para a esfera terrena.
Imagina quantas pessoas têm vasto conhecimento, cursam faculdades e mais faculdades, doutorados, enfim, e são muitas vezes até ateus. Agora, sabedoria já é uma coisa muito profunda. Sabedoria, uma pessoa sábia, ela tem, eu vejo que tem um estreito relacionamento com Deus. Os sábios, eles estão estritamente ligados em Deus. Agora, pessoas doutores, já não. Uma pessoa pode ser douta, mas descrente, ateu. Tantas coisas podem acontecer. Então, nós temos que ser sábios. Aleluias. E vamos ler, aliás, sabedoria é saber discernir. Se nós fôssemos dar esmiuçar mais o que vem a ser sabedoria, é nós sabermos discernir o certo do errado. Isso aí que seria a explicação mais correta do que é a sabedoria. É saber discernir o certo do errado. Glória a Deus. Vamos ler, então, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 7. Aleluias, para termos como base o que vamos falar aqui nesta noite, nesta manhã. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Que coisa tremenda! Eu vejo uma coisa... Aleluia. Irmão Luan, eu vejo que Salomão já era sábio. Já era sábio, porque para ele pedir sabedoria, eu vejo que ele já era sábio. Que coisa, parece um paradoxo, Glória a Deus. Né? Se ele reconhece que ele precisa de sabedoria, ele não pediu coisas efêmeras, ele não pediu coisas abstratas. Quantos de nós pediríamos coisas materiais, poder, mas que acabariam nesses dias? Imagina só se ele pedisse poder para destruir os inimigos. Seria coisas para aqueles dias. De repente, se levanta um outro e talvez venha mais forte ainda, ou não adiantaria praticamente de nada. Imagine se ele pedisse tantas coisas. Cita alguma coisa mais aí. Os inimigos, como é citado na Bíblia, que os inimigos todos caíssem por terra. Também. São coisas passageiras, de repente se levanta um outro mais poderoso. E riqueza. Mas não, ele pediu algo que não é palpável, algo que não aparece. Sabedoria. Aleluia. E vejo que logo vem uma prova, né? Logo vem uma prova. Vamos provar então se tu realmente absorveu, se tu captou, se tu realmente te agarrou no que eu vou te dar.
e vem aquela prova daquelas duas mulheres, daquelas meretrizes. Tremendo isso. E esses dias eu falei dessa palavra para alguém, e a pessoa, quando eu falei ali que ele pediu uma espada, eu não sei o que a pessoa pensou. Certamente ela inicialmente pensou, mas que rei louco, que violência. Mas é lógico que ele não ia fazer aquilo ali. Mas ele queria ver até onde, ali era a prova, ele queria ver até onde aquelas pessoas, aquelas duas mulheres, como é que ia ser a forma delas agirem. O sábio, muitas vezes, numa conversa, ele já vê. Agora, imagine se esse homem não é sábio, ele vai interrogar, ele vai questionar, por que hoje, uma coisa que era para ser resolvida rapidamente, ela se prolonga e fazem averiguações, e vem testemunha, e vem exames, e vem isso, e vem aquilo, se está na cara ali. É falta de sabedoria. Os tribunais hoje eram para estar mais enxutos, não era para estar acumulado com pilhas e pilhas e pilhas de documentos para serem resolvidos, porque falta sabedoria desses homens. Esses homens estão cheios de conhecimentos, mas não de sabedoria. Sim. Irmão Luan, fala alguma coisa, porque senão Aleluia. o tempo todo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmão Celso, que Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eu vejo que o rei Salomão, ele teve sabedoria, justamente como o senhor falou, para pedir sabedoria. E graças ao Senhor, ele recebeu essa sabedoria. E isso é algo que está disponível para todos, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão com alguma dificuldade para resolver alguma situação, talvez sempre se frustra, sempre quebra a cara, sempre não consegue ver resultado, respostas positivas naquilo que faz, e muitas vezes está faltando justamente isso, a sabedoria para conduzir as coisas. E uma passagem que eu achei muito interessante, que a palavra de Deus diz, em Eclesiastes 7,12, que diz assim: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Um benefício da sabedoria, que para mim isso é fantástico, a palavra de Deus é fantástica, que ela nos protege, Então, muitas vezes, para conseguir um bom trabalho, sabedoria. Para conseguir tantas coisas, diversas situações, nas situações mais comuns do nosso dia a dia, que podem parecer simples aos nossos olhos, se nós tivermos sabedoria, isso vai nos proteger de nos frustrar, isso vai nos proteger de nós nos entristecermos, de evitar brigas. Uma situação comum no trânsito, irmão Celso, um homem vai lá e fecha o senhor, dá uma fechada brusca, assim, quase bate no senhor e começa a xingar o senhor. Começa como se o senhor fosse o errado da situação. A sabedoria vai proteger o senhor. Olha que interessante isso. A sabedoria vai proteger o senhor de não ter uma situação mais grave, porque hoje em dia as pessoas matam as pessoas por nada. Então, eu vejo que a sabedoria ali no momento de ficar em silêncio, não, tranquilo, vai, pode ir embora. A sabedoria de ficar em silêncio, a sabedoria de evitar briga, a sabedoria de tomar decisões, a sabedoria de nos manter calado quando se deve ficar calado, de falar quando se deve falar. A situação que o senhor falou também do rei Salomão, naquela situação ali das duas mulheres com a criança, é algo fantástico.
Salomão, ele tinha, como o senhor falou, o sábio, ele está parado, ele está só observando, às vezes não precisa falar nada, ele já discerniu. A sabedoria nos faz ter discernimento sobre as situações. Não é afoito, é cauteloso, ele tem prudência, ele tem paz, ele não é ansioso. Eu vejo que a inimiga da sabedoria é a ansiedade. A ansiedade para querer tudo para ontem, a ansiedade para querer resolver as coisas da maneira mais rápida, mas a sabedoria, eu vejo, irmão Celso, e o senhor pode falar melhor sobre isso, que ela nos faz ter tranquilidade, né? O sábio, eu vejo que ele é humilde. É um contexto de coisa. O sábio, ele vem com um pacote, e uma das coisas, ele é humilde. Porque quando a pessoa não é humilde, ela esquece da sabedoria, ela não se torna sábia. Exatamente. Ela perde a sabedoria, ela age mais pelo egoísmo, no seu conhecimento. No seu conhecimento. Aí ela começa a estribar no conhecimento dela, que é diferente, como nós dissemos no início, de sabedoria. E aí eu vejo como está ligada a sabedoria com humildade, com mansidão. Um homem sábio, o senhor falava, ele faz boas escolhas. Já um homem falho de sabedoria, ele faz péssimas escolhas. E nós temos exemplo como Esaú. Esaú não foi sábio. Esaú fez uma escolha terrível. Ele trocou algo valiosíssimo por algo passageiro, por comida, por um alimento, por lentilhas. Algo que comeu dali meia hora, uma hora, já tem fome novamente. Que coisa, né? Nós temos também um exemplo de pessoas que faltou sabedoria. Ló. Ló, ele olhou para as coisas materiais, as campinas do Jordão. Ali. Ele olhou para aquilo que ele via, ele se estribou. Se ele fosse sábio, ele tinha pensado um pouquinho. Eu tenho quase certeza que se ele fosse sábio, ele disse, bom, a princípio ele se humilharia. É meu tio, eu vou deixar que ele que escolha. Ele que decida. O sábio diz assim, eu vou ver o conselho do meu tio. Ele é mais velho, ele tem mais experiência, ele é um escolhido de Deus. Exatamente. Ele me convidou para vir. Eu vou deixar que ele escolha. Ainda que ele me dê o direito de escolha, eu vou deixar que ele escolha. Seria o mais sábio, mais sensato, né? Imagina que sensato seria, que sábio seria. O que ele decidir, está decidido. Vamos decidir junto. Quando Abraão dá a possibilidade de ele escolher, logo aquilo que ele viu, que os olhos dele, aquilo que ele calculou, aquilo que ele imaginou, certamente tudo isso foi colocado. Bom, eu não vou para lugares de penhasco, de morros, eu vou escolher o melhor, já que ele me deu o direito de escolha, então eu vou escolher o melhor, as planícies. As planícies é um lugar fértil, é um lugar, tem cidades grandes ali próximo, enfim, vou para esse lugar, é lógico, ele me deu o direito de escolha. E olha o fim. E a gente olha para o fim, que coisa terrível. Então não foi uma escolha sábia. E tantos outros exemplos bíblicos. E até mesmo, não precisa nós olhar para a Bíblia, para nossas vidas, quantas vezes fizemos escolhas que não são sábias, mas fizemos baseado na nossa visão, no nosso entendimento humano, pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, e aí isso não tem sabedoria nisso. Diácono Celso, o que o senhor falou ali, nossa, isso já me fez refletir várias vezes sobre isso, sobre o prazer momentâneo ali que Esaú, ele quis naquele momento ali. E o que o senhor falou é o seguinte, que ele ali saboreou ali o que ele tinha para fazer e tá aí. Acabou. E quantas vezes nós passamos pela mesma situação de coisas que não agradam o Senhor. Daí nós vamos lá, nós experimentamos, nós fazemos e vemos, tá, e aí? O que mudou na minha vida, sabe?
Eu vejo que essa é a maior mentira do diabo. Pessoas que, por exemplo, têm vícios, e tantos vícios. Vou dar o exemplo, o vício do, do, do cigarro. A pessoa consegue se converter, consegue vencer por um tempo e depois de vencer meses, talvez anos, surge aquele sentimento, surge aquela vontade, aquela dependência, e a pessoa acaba, por algum momento, se entregando, experimenta e, tipo, o que ganhou com isso, sabe? Pelo contrário, muitas vezes os pulmões ficam danificados. É uma luta. Muito pelo contrário, acaba perdendo, né? Eu tava falando com os irmãos da EFOR, nós fomos pro jejum do Senhor logo depois que nós saímos ali da escola para vir para o estágio. E no jejum do Senhor, a nossa carne grita, nós pensamos tantas coisas assim. E quando Deus falou com a gente, nós entregamos o jejum do Senhor. Eu até estava comentando exatamente isso com eles. Nós estávamos comendo ali e eu falei, tá, e aí, comemos, e agora? Até há poucas horas atrás a gente pensou, nossa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, a gente vai morrer, né? Toda aquela coisa da nossa carne. E depois de comer tu pensa, tá, mas era só isso. Sabe? Que coisa, né? Era só isso aqui. E depois de um jejum sempre vem esse pensamento, né? Esse sentimento, esse algo, vou ter fome de novo. É algo que não acaba, é um ciclo sem fim. E é isso que o diabo faz com a nossa vida. Pessoas que estão no mundo hoje, que experimentam no mundo, se lambuzam no mundo, só que é um ciclo sem fim e aquilo ali não tem nada de benefício, não tem valor nenhum, não tem... Aquilo ali é um falso prazer, na verdade. Falso prazer. É um falso passageiro, prazer. Passa, a pessoa experimenta. É para sempre, não permanece. O que o senhor falou ali, a sabedoria é justamente isso. É algo que a gente não consegue perceber aos nossos olhos, mas que não é passageiro. O rei Salomão poderia ter pedido tantas coisas, dinheiro, propriedades, vitória sobre o inimigo, mulheres, poderia pedir tantas coisas, mas todas essas coisas seriam passageiras. E é exatamente isso que o diabo ele tenta conduzir o ser humano a pensar, nas coisas, nos prazeres momentâneos, passageiros, fazendo com que a gente esqueça, Diácono Celso, das coisas eternas. Aquilo que não passa, aquilo que nós fazemos para o Senhor. E é essa a diferença dos cristãos para quem vive no mundo. O cristão ele faz coisas que vão ter resultado na eternidade. Na eternidade. Esse é o X da questão. A sabedoria nos proporciona pensar nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. E eu acho que essa é a diferença, Diácono Celso, da sabedoria e do tolo. A sabedoria que nos conduz a coisas eternas com Deus e o tolo que é conduzido para as coisas eternas no sofrimento eterno. O tolo, ele não tem uma visão, a visão dele é muito curta. Muito curta. Ele olha até ali só. Exatamente. Já o sábio, ele tem uma visão longa, ele olha além. Já o contrário vai muito além. É muito curtinha, é o momento, ele vive aquele momento. Exatamente. O importante é agora. Só que ele vive de momento em momento, é como nós falamos em alimentação, logo ele está com fome de novo. A pessoa que fuma, logo vai ter que fumar outro cigarro. Vai ter que fumar de novo. O que bebe, o que se injeta, o cheiro, sei lá, usa drogas, é uma dose atrás da outra e não acaba nunca. E a pessoa vai permanecendo enterrada, acorrentada, presa nesses enganos, nessas mentiras. Por quê? Porque faltou sabedoria. Agora, o sábio, ele tem que uma hora se deparar com a situação e dizer assim, não, mas peraí, isso não é possível, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que acabar. Eu não posso ser esse escravo. Tem que se olhar nesse espelho que é a palavra de Deus, ler a palavra, e um momento vai acontecer alguma coisa, ela vai se espelhar e vai ver, mas espera aí, a minha vida não pode continuar desse jeito. Eu não posso ser um ignorante. Eu não posso continuar falho. Se está aqui esse espelho, essa palavra, esse
essas normas, essas regras, eu tenho que obedecer. Aí vem aquela parte que eu disse que o humilde, ela está muito atrelada, sabedoria muito atrelada à humildade. Ele tem que se humilhar. Eu vou experimentar, eu quero Sim. realmente isso. Sim. Eu quero isso para mim. Decisões. Nós temos que, em certos momentos das nossas vidas, nós temos que tomar decisões que muitas vezes requer sofrimento para a carne, para a nossa mente, para nossas emoções. Tem coisas que tem que ser cortado. É como extirpado, muitas vezes. Um câncer, alguma coisa dessa natureza, muitas vezes tem que ser cortado, muitas vezes um membro tem que ser cortado fora, vamos ser bem diretos. Exatamente. Por quê? Porque senão vai dar gangrena e a pessoa toda vai perecer. Tem que ser cortado, o mal tem que ser cortado. E quem que faz isso? Pessoa sábia, pesa, olha, e eu vou ter que tomar essa decisão. Tem gente que muitas vezes está na iminência de cair num precipício e não precisa muita coisa, não quero cair, vou me agarrar em alguma coisa, vou sair dessa situação, eu estou na beira desse abismo, eu vou voltar. E tem gente que fica ali, parece que na inércia, não consegue raciocinar. Exatamente. Parece que dá um blackout na mente ali, que a pessoa não consegue raciocinar. Era fácil. Muitas vezes estão estendendo a mão e dizendo, vem cá, me dá a mão aqui que eu te puxo. E a pessoa ainda não sabe se toma aquela decisão. Mas é lógico, não precisa grande sabedoria, estenda a mão e vai ser resgatado daquela situação. Mas tem gente que a mente está tão enrolada, tão aprisionada, que ela não consegue fazer ouvir o óbvio, né? O óbvio. Não consegue ouvir, não consegue enxergar e não consegue nem muitas vezes pedir socorro. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Essa palavra, o dia que Deus me deu, que eu sabia que nós íamos fazer essa programação, eu me vi essa palavra e nos dias a seguir, eu sempre, todos os dias, estava pensando em começar a buscar alguma coisa, mas como a gente tem uma vida tão corrida, eu digo, Deus, o Senhor vai nos dirigir, não sei como que o Senhor vai nos dirigir, mas certamente, irmão Luan, é o que nós precisávamos ouvir nessa manhã. Glória a Deus. E que nós viemos ser sábios, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão nos escutando e outras que vão escutar posteriormente possam entender que, se quiser sabedoria, é só pedir para o Senhor. E a sabedoria, muitas vezes, irmão Celso, isso é nítido, assim. Quando uma pessoa decide, ela recebe essa sabedoria do céu, ela vai enfrentar uma oposição, porque a sabedoria, ela impacta. E a pessoa que está na sua razão, na sua tolice, no seu intelecto natural, ela não vai compreender a sabedoria de Deus. E foi exatamente isso com Salomão naquela situação das duas mulheres. Talvez as pessoas que, quando Salomão tomou a decisão ali do que fazer com a criança, talvez as pessoas pensassem, meu Deus, Salomão é louco. Ele é um assassino. Quando ele perde a espada, né? Exatamente, ele é cruel, ele vai sacrificar, meu Deus. E é exatamente isso que vai acontecer com você, com a gente. Quando nós tomamos uma decisão com sabedoria, naquele momento, muitas vezes as pessoas vão criar uma resistência, talvez, vão criar uma oposição. Mas o benefício da sabedoria é que ela dá uma resposta não apenas a curto prazo, mas a longo prazo. Ao ponto de muitas vezes as pessoas vão dizer, não, eu não concordo contigo. E depois elas dizerem, eu não te entendi naquele momento, mas hoje eu vejo que você estava certo. Imagina só, irmão Luan, Salomão, quando essa história começa a acontecer, Salomão estava assumindo um reinado. E ele tinha um povo muito grande para aconselhar, para coordenar, enfim. E me chama a atenção que ele convida aquele povo a sacrificar.
E ali, naquele momento, que ele vê que precisa de sabedoria. Sabedoria. E é ali que começa. Então, quem de nós sempre tem alguém que está sobre a nossa égide? Sim. Alguém que nós vamos... são pais, jovens hoje. Um dia vocês vão ter as suas famílias, vão ter seus filhos, e vocês vão ter que ter sabedoria. Salomão tinha muito mais que isso, tinha uma nação, e ele olhou para aquilo ali e ele pensou, para eu poder reger, aconselhar, para eu poder reinar sobre esse povo, eu vou ter que ter sabedoria. Então não adianta muitas vezes só ter conhecimento, só poder. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para manter a minha família. Não, não é só isso. Tu tem que ter sabedoria. Sabedoria. A sabedoria é o mais importante. É muito mais importante, coisa que muitas vezes nós não damos tanto valor. E é algo muito importante. Muito precioso. E é somente o sábio que vai valorizar a sabedoria. E ali Deus viu que naquele coração daquele homem, ainda que, não vamos falar sobre isso, ainda que o fim de Salomão não foi dos melhores, mas esse princípio dele, desse reinado dele, foi algo tremendo. E ele era muito jovem, irmão Luan. Ele era muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. E eu vinha vindo, agora há pouco, vinha vindo aqui para chegar aqui nos estúdios, e vinha pensando, gerações diferentes. O Luan com 20 anos, 20 e poucos anos, eu já beirando os 70, gerações diferentes. E como é importante essa relação, sabe? E não foi por acaso que o Luan está aqui, um jovem, nos ajudando no Departamento de Cavalheiros. Muitas vezes, talvez, o pessoal que tem feito as programações, tem estado na frente desse trabalho, são homens mais maduros, mas é importante que essa juventude também esteja inserida. É muito importante, porque são vocês que amanhã estarão na frente desse trabalho. Aliás, já estão liderando muito deles, estão inseridos. E o que é isso? Isso é sabedoria das nossas lideranças. Então, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria para as nossas lideranças. Glória a Deus. Eu creio que todas as áreas, Deus tem colocado homens sábios. Eu posso dizer que o Ministério da Restauração, graças a Deus, Deus tem colocado homens sábios, homens que têm se colocado à disposição do Senhor. Graças a Deus. Lá na cidade de Viamão temos o nosso pastor, um homem sábio. Graças a Deus. E não é bajulação, é uma verdade, uma constatação. Então, a verdade ela deve ser dita. Graças a Deus que Deus tem levantado líderes, pais, que estão sabendo conduzir com sabedoria as suas famílias, os seus liderados. Mais alguma coisa para colocar, meu irmão? Eu creio que é isso, Diácono Celso. A irmã Grace, ela colocou algo muito interessante ali no chat. Ela falou sobre que hoje o mundo comemora o Halloween, né? Meu Deus do céu. Nas escolas. E hoje ela comemora ali o batismo em águas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus e bendito é o nome do Senhor. Isso é uma vitória, isso é uma vitória. Essas são as escolhas, uma pessoa para chegar ao batismo que ela decidiu abrir mão das coisas do mundo. Exatamente. Aceitar realmente o convite do Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E isso é sabedoria. É olhar, fazer um balanço assim, não, mas espera aí, a minha vida ela tem que mudar, eu não posso continuar indo nessa direção. Aleluia. E quando a pessoa toma esse passo, ela vê que realmente ela mudou de direção. Houve uma conversão na sua vida, no seu caminho. Isso é maravilhoso. Teríamos, como eu disse, tantas coisas para falar, mas o tempo passou, já passou de 8 horas. E aleluia. Glórias a Deus. As suas considerações finais, irmão Luan. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui com o Senhor, com os nossos irmãos, e que a graça de Deus abençoe a vida de cada um. Não esqueça, peça sabedoria para o Senhor, para que você comemore as coisas espirituais, como a irmã Grace
comentou aqui no chat, ela está comemorando algo espiritual hoje, algo que mudou a vida dela, mudou a vida da família dela. E a sabedoria é isso, você vai comemorar coisas que vão contra a mão do mundo. O mundo está dizendo sim para coisas, você está dizendo não, mas com certeza tudo isso tem um benefício, uma recompensa eterna. Para a glória do Senhor. Nesse final de semana nós temos tantas coisas, por exemplo, os professores das classes infantil estarão indo para Bom Retiro. Nós temos também ali na nossa sede, na área de Viamão ali, temos a madrugada com Deus nesse sábado, né? Isso. Então são muitas atividades. Graças a Deus estaremos ali, se Deus quiser, estaremos ali buscando o Senhor nessa madrugada. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que o irmão Luan, ele está no sacrifício aqui. Foi domingo que o senhor pregou lá na sede, né? Segunda-feira. O irmão esteve ali pregando no sacrifício, com febre, dores no corpo, e hoje não está sendo diferente. Quem olha para ele diz que ele está bem, né? Com o Senhor está tudo bem. Mas ele está sendo acometido por também gripe, alguma virose, alguma coisa dessa natureza. Até minha voz dá para os irmãos sentir que está um pouco diferente. Também estou com a garganta um pouco dolorida, enfim. Talvez seja o tempo que tem estado também quente, frio, chuva, umidade, mas em tudo devemos dar graça, né? Aleluia. E vamos estar orando agora nesse momento. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que estiveram conosco. E Deus abençoe a todos. E vamos estar orando aqui, tem alguns pedidos, como o nosso irmão Israel fala aqui por Joélia, que está com embolia pulmonar, e o irmão Sérgio, o pastor Sérgio, que está passando por essa cirurgia, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. Aleluia. Aqui. Júlio Pontes, oração por Júlia, Raquel, Júlia, Lourdes, Leandro, Sabrina, José, Miriam, Bia, Celso, Neuza, Francisco, Valdete, Igor, Thaís, Monique, Marcos, Luísa, Júnior, Rubem, Marcos, Neide, Marli, G, Sheila, Roberto, dizimistas e ofertantes. Aleluia. Aleluias. Deixa eu ver o que mais tem aqui, mais algum pedido. Aleluias. Vamos estar orando por aquele povo lá do Ceará. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. E eu agora, se Deus quiser, em janeiro estarei indo ao Amazonas, que Deus já esteja agindo naquela região lá também, não só no Amazonas, mas em todos os lugares onde se encontra alguém necessitado. E nós vamos colocar na presença do Senhor todas essas necessidades e que Deus possa operar nessa manhã. Nós cremos. Nós cremos que Deus, Ele pode. E quando Deus não faz, é porque Ele sabe por que não fez. Mas uma coisa nós temos certeza, que Ele tem conhecimento. Deus sonda os nossos corações. Aleluia. Ele sabe aonde que está a necessidade nessa manhã. Ele sabe o caminho. Muitas vezes é que nós não atentamos, irmão Luan. Não atentamos. Muitas vezes nós estamos tão detidos no problema, tão fixo no problema, que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus dizendo, para, só um pouquinho te acalma, ouça o que eu tenho para te dizer. Atenção. Exatamente. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Deus está dizendo, vai por aqui, e nós estamos olhando somente para uma direção. E queremos que Deus ouça e se dobre diante daquilo ali. Sim. Não é assim. Tem horas que nós temos que parar de pedir e procurar ouvir o que Deus tem para nós. Aleluia. Então oramos, irmão Luan, na sua voz. Pai nosso que estás no céu, uma vez mais na tua presença, Senhor, te damos graças, te louvamos, te glorificamos. Oramos, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã que esteve conosco nesta manhã, esteve escutando, Senhor, essa palavra que veio da tua parte, do teu coração. Nós oramos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e dos pedidos de oração que fizeram aqui no chat, Senhor.
pela vida dos nossos irmãos lá do Ceará, com Senhor. sabedoria. Em o nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Conceda-nos sabedoria, sabedoria divina, sabedoria do céu, Senhor, para que nós venhamos tomar decisões importantes que vão ter um benefício positivo para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a caminhar pelo caminho da humildade, que nós sabemos que é a chave para o humilde, que é a chave para o sábio vencer, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra da soberba, nos livra, Senhor, de todo o sentimento que nos impede de alcançar a sabedoria. Te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,